Bom, aí eu queria, por falar nisso, né, falando em decisão de justiça, um dos companheiros de jornada diária, de conversa diária, o André Eiró, me mandou uma mensagem dizendo que havia prestado atenção numa entrevista do presidente supremo, ministro Luiz Fux, no Estadão, num trecho em que ele fala sobre aquela decisão de 6-5, não autorizando reeleição de Alcolumbre e Maia, em que ele diz o seguinte, Fux disse o seguinte para o Estadão: porque se o STF abrir a brecha da violação da Constituição, realmente nós perdemos todos os critérios. Aquela ação não deveria nem sequer ter chegado ao Supremo. Óbvio, todo mundo sabe que bastava ler. Está escrito, se não me engano, no artigo 57, né, que os presidentes da Câmara e do Senado tal, não podem ser eleitos para o período imediatamente seguinte. Está escrito ali, pronto, não precisava chegar ao plenário. Tem toda a razão, né? Mas se deu 6-5, inclusive o André Eiró argumenta, se deu 6-5 é porque 5 violaram a Constituição, acharam que podia, contra a Constituição. E pior é que é. Né? Fica aqui o registro. Muito obrigado, André. Bom, as coisas estão andando na Câmara e no Senado. Né? É a água que mudou para o vinho. O projeto já tinha sido votado e aprovado no Senado, no ano passado, estava parado na Câmara, esperando pela reeleição do Rodrigo Maia, né? Estava parado lá, não entrava em pauta. Autonomia do Banco Central. Né? E já está aprovado. 339 votos a 114. Tem ainda uns destaques lá. Mandato de 4 anos do presidente mais 8 diretores, sendo que o presidente entra no 3º ano de mandato do presidente da República. Né? E a atual diretoria vai permanecer, né? Tem lá faz parte do projeto aprovado. E dos 8 diretores, a cada 2 anos mudam 2, né? Que dá 4 anos. E, bom, o Banco Central vai ter inteira liberdade, separado do Ministério da Fazenda, ou do Ministro da Economia. 30 anos se tentou isso. Só agora se conseguiu. Vejam a diferença. As coisas estão mudando da água para o vinho, né? E aí o Banco Central tem autonomia para decidir sobre juros. Eu lembro que Dilma pressionava o Banco Central para o juro não subir. Decidir sobre juros, decidir sobre crédito, né? Com isso protege a moeda. Isso se chama de política monetária. É o guardião da política monetária, é o guardião da moeda. É o administrador da política monetária, independentemente de motivos políticos ou demagógicos dos governos transitórios. E lá no Senado instalou-se a Comissão Mista de Orçamento. Era para ser ontem, mas houve a morte do senador Maranhão e aí houve um dia de luto. Né? Então passou para hoje, quarta-feira, já está instalada, já foi eleita aquela que era para ser eleita, a Flávia Arruda, deputada federal Flávia Arruda, é mulher do ex-senador José Roberto Arruda, ex-governador José Roberto Arruda, que foi preso, mas ela não tem nada a ver com isso. Né? Ela foi eleita pelo eleitorado de Brasília e teve voto para ser eleita presidente da Comissão Mista de Orçamento. Por que não saía? Olha, hoje é o 40º dia do ano, 41º dia do ano, e não tem ainda orçamento. Sabem por quê? Porque o presidente do Senado tinha um candidato, Elmar Nascimento, do partido dele, do partido de Alcolumbre, do DEM da Bahia. Queria que fosse, mas não tinha voto. Quem tinha voto era a Flávia Arruda. E aí ficou parado o orçamento. Gente, e fica por isso mesmo. É uma coisa incrível. Vocês estão entendendo agora? Depois da mudança da água para o vinho? Bom, então, nessas reuniões todas, Paulo Guedes com o presidente da Câmara, presidente do Senado, a gente pode imaginar que vai vir um auxílio para vigorar por 3 meses, por um trimestre,
entre 200 e 250 reais, né? E um reforço para o Bolsa Família de uns 50 reais. Isso vai dar uns 20 bilhões, né? E vai aumentar alguns décimos por cento da dívida pública. Mas vai depender, e estão pensando que pode entrar na PEC do Pacto Federativo, porque aí estabelece condições emergenciais, né? Não se fura o teto, não se incorre na lei de responsabilidade fiscal e impõe-se pela Constituição restrições aos municípios e aos estados, no caso de tiver pegando já os problemas com a Receita, de poder segurar, congelar salário de funcionário público, essas coisas. Bem, uma política, o Rodrigo Maia foi lá no Dória, né? O Dória o convidou para entrar no PSDB, aí o Dória teve uma reunião com o PSDB, disse que tinha que expulsar o Aécio, que era o novo PSDB, e sob os conselhos, se juntaram os dois, né? Rodrigo Maia e Dória. O PSDB ficou olhando. O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, disse: espera aí, esse cara, o que ele quer fazer com o PSDB? Com esse autoritarismo, né? Fernando Henrique ficou olhando, falou sobre o Eduardo Leite, que é o governador do Rio Grande do Sul, parece que não colou. Eu não sei o que... Dória está querendo implodir o PSDB, né? E Rodrigo Maia, que se implodiu, está levando a explosão lá para dentro do PSDB também. Meu Deus do céu. Parece assim, eu fiquei imaginando um elefante entrando numa loja de louças. Parece, né?